Dirigi 8 horas para o jantar de noivado da minha filha. Ela disse com frieza: "Ah, mãe, foi ontem." As palavras flutuaram no ar da sala impecavelmente arrumada, frias e afiadas como cacos de vidro. Fiquei parada na porta, com a pequena caixa de presente nas mãos e o peso da estrada em cada músculo do meu corpo. O cansaço da viagem desapareceu, substituído por um vazio gelado que começou no meu estômago e se espalhou por todo o meu ser. Olhei para a minha filha, para o seu rosto que um dia eu conheci tão bem, e vi uma estranha, uma mulher com um sorriso educado que não chegava aos olhos, vestindo roupas caras que pareciam uma armadura. Ao seu lado estava Gael, o noivo, um jovem que parecia simpático, mas visivelmente desconfortável. Ele deu um passo à frente, como se quisesse dizer algo para consertar a situação, mas minha filha colocou a mão em seu braço, um gesto sutil que o fez parar. O recado era claro, ela estava no controle. A frieza na sala, a caixa de presente intocada. Se essa recepção gelada te impactou tanto quanto a mim, inscreva-se e deixe seu like para não perder os próximos passos da minha história. Ah, foi tudo o que consegui dizer. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu acho que me confundi com as datas, então. Menti. Eu não tinha me confundido. Eu tinha a mensagem dela no meu celular, com a data e o horário. Mas criar um confronto ali, naquele momento, seria dar a ela a satisfação de me ver desmoronar. Seria o drama que ela talvez esperasse. Em vez disso, forcei um sorriso cansado. Que cabeça a minha. Com a idade, a gente fica assim. Mas que bom que estou aqui agora. Posso dar um abraço nos noivos? O alívio no rosto de Gael foi imediato. Ele se aproximou e me deu um abraço caloroso, pedindo desculpas pela minha viagem perdida. Minha filha apenas me deu um abraço rápido e formal, o tipo de abraço que se dá a um conhecido distante. O cheiro do perfume dela era caro e desconhecido. Enquanto ela me abraçava, senti uma onda de clareza. Aquilo não foi um esquecimento, foi uma escolha. Ela não me queria lá, e essa constatação não me trouxe lágrimas. Trouxe uma calma assustadora, uma determinação fria que se instalou no fundo da minha alma. Eu não iria embora. Não ainda. Eu ficaria. Aceitaria o papel da mãe idosa e confusa. E observaria. Nos 2 dias seguintes, eu me tornei uma sombra na casa moderna e minimalista da minha filha. Uma casa com muitas superfícies de vidro e metal, mas pouco calor. Eu a via interagir com Gael, com uma mistura de afeto calculado e ordens disfarçadas de sugestões. Ela o elogiava em público, mas o corrigia em particular com um olhar duro ou uma palavra cortante. Percebi que Gael vinha de uma família simples, pessoas de bom coração que talvez estivessem um pouco impressionadas demais com o mundo da minha filha. Ele a amava, isso era visível, mas também parecia um pouco intimidado por ela. Eu me movia pela casa em silêncio, arrumando uma almofada aqui, lavando uma xícara de café ali. Minha filha me tratava com uma paciência irritada, como se eu fosse uma criança ou um animal de estimação que precisava ser tolerado. "Mãe, não precisa fazer isso, a faxineira vem amanhã." Ela dizia, tirando o pano da minha mão. "Mãe, por favor, descanse. Você deve estar exausta." Cada palavra era um empurrão gentil para me manter fora do caminho, para me lembrar do meu lugar, o de uma visitante que já tinha ficado mais do que o esperado. Na segunda noite, liguei para minha irmã, a tia da minha filha. Contei a ela, em voz baixa, trancada no quarto de hóspedes, sobre o jantar perdido. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Eu não estou surpresa, Mônica", disse a tia, com a voz carregada de tristeza. "Ela não me convidou. Disse que seria algo muito pequeno, só os mais chegados." Fiquei magoada, mas não quis criar problemas. As palavras dela confirmaram minhas suspeitas. Não era sobre mim, era sobre apagar as origens, as raízes. Nós, a família que a viu crescer, que a apoiou nos tempos difíceis, éramos um lembrete de um passado que ela queria deixar para trás. A tia me contou mais. Contou como minha filha raramente ligava, como nunca tinha tempo para uma visita, como o pai andava triste com a distância dela. Ele havia ajudado a pagar parte da entrada daquela casa, um dinheiro que ele guardou por anos e mal tinha recebido um obrigado. Cada palavra da minha irmã era mais um tijolo no muro de ressentimento que crescia dentro de mim. Desliguei o telefone e olhei para a pequena caixa de presente que eu havia deixado na mesa de cabeceira. O plano começou a se formar na minha mente, claro e preciso como uma incisão cirúrgica. Não seria uma vingança de gritos e acusações. Seria algo muito mais silencioso e, eu esperava, muito mais eficaz. Na manhã seguinte,
seguinte. Anunciei que iria embora no dia seguinte, mas que gostaria de fazer um pequeno almoço de despedida. Só algo simples, eu disse com meu melhor sorriso de avó. Gostaria de conhecer melhor os pais de Gael. Podemos chamá-los? Minha filha hesitou. A ideia de sua mãe simples e sua tia do interior se misturando com seus futuros sogros claramente a deixava nervosa, mas negar seria muito grosseiro, até mesmo para ela. Claro, mãe. É uma ótima ideia, ela respondeu com o sorriso forçado de sempre. Passei o dia preparando tudo. Insisti em cozinhar. Fiz pratos simples, mas saborosos, comidas que eram universais e traziam uma sensação de conforto. A cozinha, que antes parecia um laboratório estéril, começou a cheirar a lar. Gael parecia genuinamente feliz. Ele me ajudou a picar os legumes, me contando histórias sobre sua infância. Ele era um bom rapaz e merecia saber com quem estava se casando. Os pais dele, Roberto e Ana, chegaram na hora marcada. Eram exatamente como eu imaginava. Pessoas quentes, simpáticas, com sorrisos fáceis e um orgulho imenso do filho. Eles me trataram com um respeito e um carinho que eu não recebia da minha própria filha há anos. Sentamos todos à mesa. A conversa fluía de forma agradável. Minha filha estava tensa, monitorando cada palavra, tentando guiar a conversa para tópicos seguros, como o tempo e os planos para a cerimônia. Esperei pelo momento certo, o momento depois da sobremesa, quando o café estava sendo servido e havia uma pausa natural na conversa. Foi então que peguei a pequena caixa de presente. Eu sei que perdi a festa de noivado. Comecei com a voz calma e firme. Todos os olhos se voltaram para mim. Minha memória já não é mais a mesma, vocês sabem. Mas eu trouxe um presente para a minha filha e gostaria de entregá-lo agora, com todos vocês como testemunhas. Entreguei a caixa a ela. Com relutância, ela abriu. Dentro, sobre um veludo azul, estava um pequeno broche de prata em formato de flor, com uma minúscula pérola no centro. Era delicado e antigo. Este broche, continuei, dirigindo meu olhar para Ana, a mãe de Gael, pertenceu à minha avó. Ela o deu à minha mãe no dia em que ela ficou noiva do meu pai. Minha mãe me deu no meu noivado. É uma tradição na nossa família. Ele é passado de mãe para filha para simbolizar que, não importa que nova família você esteja construindo, você nunca deve esquecer suas raízes, as mulheres que vieram antes de você e o amor que a sustentou. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar na sala silenciosa. Minha filha olhava para o broche, seu rosto pálido. A tradição diz que ele deve ser entregue no dia da celebração do noivado como uma bênção para a união. Olhei diretamente nos olhos dela e, pela primeira vez, vi um brilho de pânico. Como eu perdi a festa, sinto que quebrei a tradição. Talvez não seja o momento certo para isso. Com um movimento lento, estendi a mão. Talvez seja melhor eu guardá-lo. Quem sabe um dia, em uma outra ocasião, quando o valor da família e da tradição for verdadeiramente celebrado, ele encontre seu lugar de direito. Minha filha ficou paralisada. Devolver o broche na frente de todos seria uma confissão. Ficar com ele seria uma mentira. O silêncio na sala era ensurdecedor. Roberto e Ana olhavam de mim para a minha filha, a confusão em seus rostos lentamente se transformando em compreensão. Gael olhava para a noiva e via em seus olhos a primeira semente de uma dúvida terrível. Ele finalmente estava vendo a frieza que eu vi na porta de entrada. Lentamente, sem dizer uma palavra, minha filha fechou a caixa e a empurrou de volta para mim sobre a mesa. Aquele gesto foi sua resposta. E foi a minha vitória. Levantei-me, agradeci a todos pelo almoço adorável e anunciei que precisava pegar a estrada. Ninguém tentou me impedir. Na viagem de volta, o sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores quentes. Eu não sentia alegria. Sentia uma paz melancólica. Eu não havia destruído nada. Apenas mostrei a verdade. O futuro da minha filha não estava mais nas minhas mãos, mas eu tinha recuperado algo muito mais importante, o meu valor. E isso, nenhuma distância ou frieza poderia tirar de mim. A viagem de volta foi diferente. As 8 horas na estrada não pesaram como antes. O cansaço físico estava lá, mas minha mente estava estranhamente leve. Eu dirigia com as mãos firmes no volante, observando a paisagem passar sem realmente enxergar. Cada quilômetro me afastava daquela casa fria, daquela mulher que era minha filha, mas que eu não reconhecia mais. O gesto dela, empurrando a pequena caixa de volta para mim, repetia-se em minha mente.
Não foi um ato de raiva, foi um ato de rendição. Ela escolheu a imagem em vez da história, escolheu a aparência em vez do afeto, e naquela escolha, ela me libertou. Libertou-me da obrigação de tentar, de me esforçar para caber em um mundo que não era meu e que claramente não me queria. A tristeza ainda estava lá, um nó apertado no peito, mas não era uma tristeza desesperada. Era o luto por algo que já havia morrido há muito tempo, e eu só percebi agora. Quando cheguei em casa, a noite já havia caído. As luzes estavam acesas. Meu marido, o pai dela, estava sentado na poltrona da sala, lendo um livro. Ele levantou os olhos quando entrei e seu rosto se abriu em um sorriso preocupado. Mônica, você voltou cedo. Aconteceu alguma coisa? Como foi o jantar? Ele se levantou e veio me abraçar. O abraço dele era quente, familiar. Era o porto seguro que eu precisava. Desabei em seus braços, não com lágrimas, mas com o peso de todo o fim de semana. Contei tudo a ele, sem rodeios. Falei sobre a mentira do jantar, sobre o tratamento frio, sobre a conversa com minha irmã, sobre o almoço e o broche. Ele ouviu em silêncio, seu rosto se fechando em uma máscara de dor e decepção. Quando terminei, ele apenas me segurou mais forte. Você fez a coisa certa, ele disse, a voz rouca. Você mostrou a eles quem ela é. E mais importante, você mostrou a si mesma que não vai mais aceitar isso. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em muito tempo. Alguns dias se passaram. A rotina da casa nos engoliu, um consolo silencioso. Eu cuidava do jardim, ele consertava pequenas coisas pela casa. Falávamos pouco sobre o assunto, mas ele pairava no ar. O telefone não tocou, nenhuma mensagem da minha filha. O silêncio era a confirmação final. Então, em uma tarde de quinta-feira, o telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Hesitei, mas atendi. Senhora Mônica? Uma voz feminina e gentil perguntou. Aqui é a Ana, mãe do Gael. Eu espero não estar incomodando. Meu coração deu um pulo. Ana, claro que não. Como vai? Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu vou bem, obrigado. Mas eu precisava ligar. Eu não consigo parar de pensar naquele almoço, naquele broche, na história que você contou. A voz dela estava carregada de uma emoção que eu compreendia muito bem. Ela continuou, contando como o clima na casa ficou pesado depois que eu saí. Roberto, o marido dela, estava quieto e pensativo. Gael e a minha filha tiveram uma discussão feia mais tarde naquela noite. Ela não ouviu os detalhes, mas ouviu os tons de voz, a raiva dele, a defesa fria dela. Meu filho é um bom rapaz, Mônica, disse Ana com a voz embargada. Ele tem um coração de ouro. Ele ama sua filha, mas ele também valoriza a família. Ele valoriza a verdade. E naquele dia, eu acho que ele viu algo que o assustou muito. As palavras dela eram um bálsamo e uma faca. Eu sentia muito por Gael, por ele estar no meio daquele furacão que minha filha havia criado, mas também sentia uma pontada de justiça. A verdade, por mais dura que fosse, precisava vir à tona. Conversamos por quase uma hora. Falamos sobre nossos filhos, sobre nossas esperanças para eles, sobre o que significa ser mãe. Foi uma conversa com uma estranha que me pareceu mais familiar do que qualquer conversa que tive com minha filha nos últimos anos. Uma semana depois, Gael me ligou. A voz dele estava cansada. Mônica, eu preciso pedir desculpas de novo pela sua viagem. Ele começou. Gael, você não tem do que se desculpar. Eu o interrompi gentilmente. Eu queria entender, ele disse, e eu podia sentir sua confusão através do telefone. Ela me disse que você se confundiu com as datas, que sua memória às vezes falha, mas depois do que aconteceu no almoço, com o broche, eu comecei a duvidar. Ele fez uma pausa. Ela mudou muito desde que nos conhecemos. No começo, ela falava de você, do pai, com tanto carinho, mas aos poucos, ela foi se afastando, dizendo que vocês eram simples demais, que não entenderiam o mundo dela. Eu achava que era só uma fase, que ela estava tentando se encontrar. Ele suspirou. Depois que você foi embora, eu a confrontei. Perguntei por que ela não convidou a tia, por que ela mentiu para mim sobre a data do seu jantar. Ela disse que eu estava exagerando, que estava tentando protegê-la do estresse, mas não parecia proteção, parecia vergonha. A palavra ficou suspensa entre nós. Vergonha. Era isso. Minha filha tinha vergonha de nós, vergonha de suas origens, do amor simples e honesto com que foi criada. Gael, eu disse, com a voz firme, eu amo minha filha mais do que tudo, mas não posso mais permitir que ela me trate como um erro de percurso, um passado a ser apagado. O que você vai fazer com essa verdade? A decisão é sua, mas você merece alguém que tenha orgulho de cada parte da sua vida, incluindo a família que te ama. Desligamos o telefone e eu senti que havia fechado um ciclo. Eu não ataquei, não acusei, apenas apresentei os fatos. A semente da dúvida que eu plantei tinha germinado, regada pela própria frieza da minha filha. 2 meses se passaram. O convite do casamento,
que deveria chegar pelo correio, nunca chegou. Em vez disso, recebi uma ligação da minha irmã. "Você não vai acreditar, Mônica", ela disse, a voz uma mistura de choque e alívio. "O casamento foi cancelado." Ela me contou que Gael terminou o noivado. Aparentemente, a discussão sobre a família foi apenas a ponta do iceberg. Ele começou a perceber o controle que ela exercia, a maneira como ela o diminuía sutilmente, o jeito como ela tratava os pais dele com uma simpatia forçada. O episódio do broche não foi a causa, foi o gatilho. Foi o momento em que o castelo de cartas que ela construiu começou a desmoronar. Eu não senti alegria. Não houve um pingo de satisfação de "eu te avisei". O que senti foi um vazio profundo, a dor final de perder uma filha que já estava perdida há muito tempo. Ela não me ligou para contar. Fiquei sabendo pela minha irmã, como uma espectadora distante da vida dela. O plano que tracei naquela noite, no quarto de hóspedes, não foi uma vingança para destruí-la. Foi um ato de autopreservação. Foi a minha forma de dizer: eu existo. Minha história importa. Meu amor tem valor. Eu a libertei para ser a pessoa que ela queria ser, longe de nós. E no processo, eu me libertei também. Olhei pela janela para o meu jardim. As flores que eu plantei estavam começando a brotar, coloridas e resilientes. A vida continua. O amor que resta, o amor do meu marido, da minha irmã, esse é o amor que eu vou regar. E quanto à minha filha, eu sempre a amarei, mas de longe, como se ama uma estrela distante, bonita de se ver, mas fria e inalcançável. E essa paz, essa aceitação dolorosa, era a minha verdadeira vitória. O tempo, que para alguns cura, para mim apenas esticou a dor, deixando-a mais fina, quase transparente, mas sempre presente. Meses se transformaram em um ano. A vida entre eu e meu marido, o pai dela, encontrou um novo ritmo, um compasso mais lento e silencioso. O nome da nossa filha raramente era dito, mas sua ausência ocupava todos os cômodos da casa. Nós nos dedicamos ao jardim com uma atenção quase desesperada. Plantar, regar, ver a vida brotar da terra era uma forma de provar a nós mesmos que as coisas ainda podiam crescer. Ocasionalmente, eu falava com Ana, a mãe de Gael. Ela me contava que o filho havia se mudado para outra região, começado um novo trabalho e que estava, aos poucos, se recuperando. Ele nunca mais tocou no nome da minha filha. Nós duas, unidas por uma ferida que não criamos, encontramos um consolo estranho na nossa amizade à distância. A paz que eu senti na viagem de volta para casa havia se tornado minha rotina. Era uma paz frágil, construída sobre as ruínas de um amor que eu acreditava ser inabalável. Eu aprendi a conviver com o fantasma da filha que eu tive e com a realidade da mulher que ela se tornou. Um dia, essa paz foi quebrada pelo som da correspondência caindo na caixa do correio. Entre as contas e os panfletos, havia um envelope grande e pardo, com um selo oficial. Meu marido o pegou, franziu a testa para o remetente, um escritório de advocacia que não conhecíamos. Ele abriu a carta ali mesmo, na porta da cozinha, enquanto eu secava as mãos em um pano de prata. Vi a cor sumir do seu rosto. Ele não disse nada, apenas me estendeu o papel com a mão trêmula. Era uma notificação formal. Minha filha, através de seus advogados, estava exigindo a devolução do dinheiro que demos a ela para a entrada da casa. A carta afirmava que o valor havia sido um empréstimo, com um acordo verbal de pagamento, e que, como o noivado havia sido desfeito, ela estava executando a dívida, com juros. Cada palavra era uma facada. Não era sobre o dinheiro, era uma punição. Era a vingança dela por termos, aos olhos dela, destruído seu futuro perfeito. Ela não queria apenas o dinheiro de volta. Ela queria nos humilhar, nos arrastar para uma briga suja e nos fazer pagar pela sua infelicidade. O pai dela sentou-se pesadamente na cadeira da cozinha. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O homem forte que me abraçou naquela noite, que me disse que eu fiz a coisa certa, agora parecia um homem derrotado. Ela não faria isso, Mônica. Ele sussurrou, mais para si mesmo do que para mim. Ela não pode ser essa pessoa. Mas eu sabia que ela podia. Eu tinha visto aquela pessoa na porta da casa dela, com um sorriso educado que não chegava aos olhos. A tristeza que eu carregava no peito se transformou em algo duro e frio como pedra. Aquele ato não era apenas cruel, era um ataque direto ao meu marido, ao seu sacrifício, ao seu amor de pai que ela agora transformava em uma transação comercial. Minha primeira vingança foi para salvar a mim mesma. Esta seria para salvar o que restava da nossa dignidade, da nossa vida. Peguei o telefone. Eu não ia deixar que ela nos destruísse, não depois de tudo. No dia seguinte, eu estava sentada em um escritório pequeno e arrumado, em frente a um homem de meia-idade chamado Ricardo. Ele era um advogado que uma amiga me indicou, conhecido por ser calmo e metódico. Ele leu a carta em silêncio,
seus olhos passando pelas linhas com uma expressão neutra. Isso é complicado, Mônica, ele disse finalmente tirando os óculos. Acordos verbais são difíceis de provar. A palavra de vocês contra a dela. Ela tem a vantagem, pois o dinheiro foi transferido da conta de vocês para a dela. Sem um contrato assinado, a lei pode presumir que foi um empréstimo. Senti um calafrio. A ideia de ir a um tribunal, de ter nossa vida familiar exposta e dissecada por estranhos, era aterrorizante. Mas foi um presente, Ricardo, eu disse, minha voz mais firme do que eu me sentia. Um pai dando um presente para a única filha. Que prova ela tem de que foi um empréstimo? Ela não precisa de prova, ele explicou pacientemente. Ela só precisa alegar. Vocês é que precisam provar que foi um presente. E amor, infelizmente, não conta como evidência legal. Saí do escritório de Ricardo, sentindo o peso do mundo nos meus ombros. A estratégia da minha filha era perfeita. Ela nos colocou em uma posição impossível: lutar e criar um escândalo público que nos humilharia, ou pagar e admitir uma mentira, validando a crueldade dela. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando caixas antigas no sótão, não procurando por documentos, mas por memórias. Eu precisava me lembrar da menina que eu criei, da jovem cheia de sonhos que um dia nos escreveu cartas da faculdade. E foi então que eu encontrei. Não era um contrato, nem um recibo. Era uma caixa de sapatos cheia de cartões e bilhetes. E dentro dela, um cartão de aniversário que ela me deu quando fez 21 anos. Na frente, uma imagem de um girassol. Dentro, a caligrafia arredondada dela, cheia de vida. Mãe, ela escreveu, obrigada por tudo, pelo amor, pelo apoio e por todos os presentes que vocês me deram a vida inteira. Os que eu podia tocar e os que eu só podia sentir. O maior de todos foi a chance de estudar e ser alguém. Um dia, quero poder retribuir cada sacrifício, cada presente e dar a vocês o mundo. As lágrimas que eu não chorei no noivado perdido agora escorriam pelo meu rosto. Eram lágrimas de luto por aquela menina do cartão, que parecia ter morrido para dar lugar à mulher que nos processava. Mas junto com a dor, veio a clareza. Eu não tinha uma prova legal. Eu tinha algo mais poderoso. Tinha a prova do caráter dela, ou melhor, da falta dele. No dia seguinte, fiz uma cópia colorida do cartão. Coloquei dentro de um envelope, junto com uma única folha de papel, onde escrevi apenas uma frase. O dinheiro da casa também foi um presente. Lembre-se da pessoa que você era quando escreveu isso. Eu não enviei para os advogados dela. Enviei diretamente para o endereço da casa dela. Aquela casa fria que ela comprou com o nosso amor e que agora usava como arma. Eu não esperava uma resposta. Eu não queria um pedido de desculpas. Eu só queria que ela fosse forçada a olhar para si mesma, para o que ela havia se tornado, e vivesse com isso. 2 semanas se passaram em um silêncio tenso. Todos os dias, meu marido olhava a caixa do correio com medo. Então, em uma sexta-feira, chegou outra carta do escritório de Ricardo. Meu coração parou. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, uma nota curta do advogado. Mônica, recebi uma comunicação dos advogados da sua filha. Eles estão retirando a ação. O caso está encerrado. Li a nota 2 vezes, 3 vezes. Meu marido a leu por cima do meu ombro e soltou um suspiro que parecia carregar o peso de um ano inteiro. Ele me abraçou, um abraço de puro alívio. Eu não senti alegria. Eu não senti a vitória. O que eu senti foi um vazio profundo e definitivo. Eu havia ganhado a guerra, mas a batalha final me custou a última esperança que eu talvez ainda guardasse, no fundo da alma, de ter minha filha de volta. Ela recuou, não por amor ou remorso, mas provavelmente por medo de que aquele cartão pudesse ser usado para expor sua mentira. Ela escolheu o silêncio em vez da redenção. Eu salvei nossa casa, nosso dinheiro, mas a verdade é que naquele dia, eu finalmente aceitei que eu não tinha mais uma filha. Eu tinha apenas uma memória. E com essa dolorosa liberdade, eu voltei para o meu jardim, para cuidar das coisas que ainda podiam florescer. Os anos que se seguiram foram silenciosos. A paz que eu encontrei não era de alegria, mas de aceitação. Eu e meu marido, o pai dela, nos tornamos um pequeno universo de 2 pessoas. Nossos dias eram medidos pelos ciclos do jardim, pelo café da manhã juntos, pelas palavras não ditas que preenchiam o espaço onde antes havia a risada de uma menina. A ausência da nossa filha se tornou uma presença constante, um móvel antigo na sala que a gente aprende a desviar para não esbarrar. O dinheiro que ela tentou nos tirar permaneceu na nossa conta, intocado, como um memorial silencioso de uma guerra que ninguém venceu de verdade. De vez em quando, eu ainda falava com Ana, a mãe de Gael. Ela se tornou uma amiga improvável, uma confidente que entendia a dor de ver um filho sofrer por causa da minha. Ela me contava que Gael estava bem, que havia conhecido uma moça simples,
de bom coração e que estava construindo uma vida longe do brilho falso que quase o consumiu. Eu ficava feliz por ele, uma felicidade agridoce que me lembrava do que minha filha havia perdido, ou melhor, jogado fora. Eu aprendi a viver com a versão final da minha história. Eu era uma mãe com uma filha viva, mas que eu só podia encontrar em fotografias antigas. Essa paz frágil, construída com tanto esforço, se quebrou numa terça-feira chuvosa. Meu marido não acordou bem. Ele reclamou de um aperto no peito, uma falta de ar. Eu, com meus anos de enfermagem, reconheci os sinais imediatamente. O medo, um animal adormecido, despertou dentro de mim com uma fúria avassaladora. Chamei a emergência e, em minutos que pareceram séculos, estávamos a caminho do hospital. Os corredores brancos, o cheiro de antisséptico, os rostos preocupados dos médicos, tudo aquilo me era familiar, mas estar do outro lado, como a esposa aflita e não como a profissional calma, era um pesadelo. Um médico chamado Dr. Miguel, um homem de cabelos grisalhos e olhar cansado, mas gentil, veio falar comigo. As palavras dele foram diretas. Um ataque cardíaco grave. Meu marido estava vivo, mas seu estado era crítico. As próximas horas seriam decisivas. Sentei-me numa cadeira desconfortável na sala de espera. O mundo inteiro reduzido àquele corredor frio e ao som dos bips das máquinas que vinham de portas fechadas. E então, o pensamento inevitável veio. Eu precisava avisar a minha filha. A ideia me causou uma náusea física. Pegar o telefone para ligar para ela parecia uma traição a mim mesma, a tudo que eu havia sofrido. Por que eu deveria dar a ela a chance de me machucar de novo? Por que abrir a porta que eu fechei com tanta dor? Olhei para as minhas mãos trêmulas. A resposta era simples e terrível. Por ele. Pelo homem deitado numa cama de hospital, ligado a tubos. O homem que, apesar de toda a dor e decepção, nunca deixou de amá-la. O amor de um pai, eu percebi, era uma coisa teimosa, irracional, que sobrevivia até mesmo ao mais cruel dos abandonos. Se ele acordasse e me perguntasse se eu a avisei, o que eu diria? Se o pior acontecesse, eu conseguiria viver sabendo que neguei a ele uma última chance de talvez vê-la, ou a ela a chance de se despedir? A vingança parecia tão pequena, tão insignificante, diante da fragilidade da vida. Com um suspiro que carregava o peso do mundo, procurei o número dela na minha agenda, o número que eu nunca apaguei. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Eu estava prestes a desligar quando uma voz fria e profissional atendeu. Alô? A voz dela não tinha mudado. Era a mesma voz controlada que me disse que o jantar de noivado tinha sido ontem. Sou eu, sua mãe, eu disse, e as palavras soaram estranhas na minha boca. Houve um silêncio do outro lado. Eu podia imaginá-la no seu escritório moderno, irritada com a interrupção. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, e não havia preocupação na sua voz, apenas uma impaciência contida. Seu pai, comecei, a voz falhando um pouco. Ele teve um ataque cardíaco, está no hospital, o estado é grave. Esperei por uma reação, um suspiro, uma pergunta assustada. Em vez disso, o que veio foi uma pergunta prática. Qual hospital? Eu disse o nome. Ok, ela respondeu. Vou ver se consigo passar aí mais tarde. Tenho uma reunião importante agora. E desligou. Eu fiquei segurando o telefone, olhando para a tela escura. Nenhuma pergunta sobre como ele estava. Nenhuma palavra de conforto para mim. Apenas a logística, a análise de como aquilo se encaixava na sua agenda. A pequena esperança que eu nem sabia que ainda tinha, a de que uma crise como essa pudesse quebrar a armadura dela, morreu ali, naquele ok gelado. A dor foi tão aguda que me deixou sem ar. Minha filha me abraçou como a uma conhecida distante. O que você faria no meu lugar? Comente o que está achando e compartilhe esse relato para que outros possam opinar. Ela apareceu no hospital 4 horas depois. Eu a vi sair do elevador e caminhar pelo corredor. Estava impecavelmente vestida com um terninho caro, o cabelo perfeitamente arrumado, parecendo mais uma executiva indo para uma reunião de negócios do que uma filha visitando o pai doente. Ela parou a alguns metros de mim, o rosto uma máscara neutra. Como ele está? Ela perguntou, a voz baixa, como se estivesse com medo que alguém a ouvisse. Na mesma, respondi, sem me levantar. Os médicos estão fazendo o que podem. Ela olhou para a porta da unidade de tratamento intensivo, mas não fez menção de se aproximar. Você precisa assinar alguma coisa? Alguma decisão a ser tomada? A pergunta me atingiu como um soco. Ela não veio ver o pai. Ela veio cumprir uma obrigação, resolver a parte burocrática da tragédia. Aquele fio final de controle que eu mantinha dentro de mim se partiu. Levantei-me, caminhei até ela e parei bem na sua frente. Pela primeira vez em anos,
Olhei diretamente nos olhos dela e não vi minha filha. Vi uma estranha. Não preciso que você assine nada, eu disse, a minha voz surpreendentemente calma e firme. Eu não te chamei aqui para isso. Eu não te chamei aqui para você. Ela me olhou surpresa com meu tom. Eu te chamei por causa dele, pelo homem que passou a vida inteira trabalhando para te dar tudo, incluindo o dinheiro que você usou para tentar nos humilhar. O homem que, mesmo depois de tudo, ainda guarda a sua foto de formatura na carteira. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas não eram de fraqueza, eram de raiva, de uma clareza terrível. A porta está ali. Você pode entrar, olhar para o seu pai e talvez se lembrar por um segundo do que é ter um coração. Ou você pode dar meia volta, voltar para a sua reunião importante e nunca mais olhar para trás. A escolha é sua. Fiz uma pausa, respirando fundo. Mas saiba de uma coisa, se você escolher ir embora agora, esta porta não se abrirá para você nunca mais. Não no funeral, não na leitura do testamento. Para nós, você terá feito a sua escolha definitiva hoje. Você deixará de existir. Ela ficou parada, o rosto pálido, a máscara de controle finalmente rachando. Vi um lampejo de algo nos olhos dela. Talvez pânico, talvez dor, talvez apenas o choque de ser confrontada com a verdade nua e crua. Ela olhou da porta para mim e por um instante eu pensei que ela iria desmoronar, que iria me abraçar e chorar, que a menina que eu criei ainda estava ali, em algum lugar, mas foi apenas um instante. Lentamente, ela recompôs a expressão, ajeitou a bolsa no ombro, um gesto pequeno e definitivo. Sem dizer uma única palavra, ela se virou e caminhou de volta para o elevador. Eu a observei até as portas de metal se fecharem, apagando a imagem dela da minha vida. Eu não senti dor. Eu não senti tristeza. O que eu senti foi uma calmaria imensa, a paz que vem depois que a tempestade finalmente passa e leva tudo com ela. Eu havia perdido a minha filha, mas naquele corredor de hospital, eu finalmente a libertei e me libertei junto. Voltei para a cadeira ao lado da porta, peguei a mão do meu marido e a segurei com força. Ele era a minha família. Ele era tudo o que importava. A guerra tinha acabado e de uma forma estranha e dolorosa, eu finalmente estava em paz. Meu marido sobreviveu. Foram dias de angústia, de conversas sussurradas com o Dr. Miguel, de noites mal dormidas em uma poltrona dura. Mas ele era forte, mais forte do que qualquer um imaginava. Aos poucos, a cor voltou ao seu rosto e a força à sua voz. Uma enfermeira simpática chamada Cláudia, sempre com um sorriso no rosto, me dizia que o amor era o melhor dos remédios. E eu acreditava nela. Durante todo esse tempo, não houve um telefonema, uma mensagem, nada da minha filha. A ausência dela era tão palpável quanto o cheiro de hospital que se impregnou nas minhas roupas. Quando meu marido finalmente estava lúcido o suficiente para uma conversa de verdade, ele me olhou com seus olhos cansados e perguntou o que eu temia. Ela veio? Respirei fundo, segurando sua mão. Sim, ela veio, eu disse com a voz firme. Ela ficou por alguns minutos e depois foi embora. Tinha uma reunião. Não precisei dar detalhes. Não precisei descrever a frieza dela. Ele entendeu tudo no meu olhar. Vi a última luz de esperança se apagar nos olhos dele e foi uma das coisas mais dolorosas que já presenciei. Ele fechou os olhos por um longo momento e quando os abriu, apenas apertou minha mão com mais força. Então, agora somos só nós dois, Mônica, ele disse. E não havia amargura em sua voz, apenas uma aceitação triste e definitiva. A volta para casa foi o início de uma nova vida. Uma vida mais lenta, mais silenciosa, governada pelo ritmo dos remédios e das sessões de fisioterapia. Nosso mundo encolheu para as paredes da nossa casa e os caminhos do nosso jardim. Eu me tornei sua cuidadora em tempo integral. E ele, meu companheiro constante. Redescobrimos um ao outro naquela rotina. Conversávamos sobre coisas simples, líamos livros em voz alta, ouvíamos música antiga no rádio. O dinheiro que um dia foi motivo de briga continuava na conta, intocado. Às vezes eu pensava nele como uma herança amarga, o preço que pagamos pela nossa liberdade. A ausência da nossa filha, que antes era uma ferida aberta, começou a cicatrizar, transformando-se em uma parte de nós, como uma marca na pele que nos lembrava de uma queda antiga. Nós não falávamos mais dela, não por ser um assunto proibido, mas porque simplesmente não havia mais nada a ser dito. Ela pertencia a um outro tempo, a uma outra vida que não era mais a nossa. A paz que encontramos era frágil, mas era real. Era a paz de quem sobreviveu à tempestade e aprendeu a valorizar o sol que entra pela janela. Eu cuidava do meu marido, cuidava do meu jardim e pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que estava cuidando de mim mesma. Essa paz foi testada 1 ano e meio depois,
numa tarde de outono. Uma carta chegou. O envelope era caro, o tipo de papel que minha filha gostava. Meu coração não acelerou. Eu apenas senti um cansaço profundo. Abri com cuidado. Não era da parte dela, mas de um novo escritório de advocacia. A carta era educada e direta. Minha filha estava vendendo o apartamento, aquele que ela comprou com o nosso dinheiro. E para finalizar a transação sem complicações fiscais, ela precisava de uma declaração assinada por nós, afirmando que o valor da entrada havia sido, de fato, um presente sem nenhuma expectativa de retorno. A ironia era tão cruel que quase me fez rir. A mesma mulher que nos processou alegando que o dinheiro era um empréstimo, agora precisava da nossa assinatura para provar que era um presente, tudo para facilitar a sua vida financeira. Anexado à carta, estava o documento pronto, com uma linha pontilhada esperando pelas nossas assinaturas. Ela não pedia, ela informava. Era mais uma transação, mais um problema a ser resolvido com a eficiência de uma executiva. Levei a carta até meu marido, que estava sentado na varanda, observando os pássaros. Ele leu em silêncio, a expressão calma. Quando terminou, dobrou o papel lentamente e o colocou sobre a mesa. "O que você vai fazer?" ele perguntou, embora eu soubesse que ele já sabia a resposta. Olhei para ele, para o homem que quase perdi, para o rosto marcado pela luta, mas ainda cheio de dignidade. "O que nós vamos fazer?" corrigi, com um sorriso leve. Ele sorriu de volta. "Não vamos assinar nada", ele disse, com uma simplicidade que encerrava o assunto. Não havia raiva em sua decisão, nem desejo de vingança. Havia apenas o estabelecimento de um limite final. Assinar aquele papel seria como apagar tudo o que ela nos fez. Seria dar a ela a absolvição que ela não pediu e não merecia. Seria permitir que ela usasse nosso amor e nosso perdão como uma ferramenta para seu próprio ganho, mais uma vez. E nós tínhamos aprendido a lição. Nosso amor e nosso perdão não estavam mais à venda, nem de graça. Eram tesouros que guardávamos apenas para nós e para aqueles que realmente os valorizavam. Naquela noite, fui até o meu jardim, com uma tesoura pequena, cortei uma rosa que já passava do seu auge. Suas pétalas estavam começando a murchar nas bordas. A cor já não era tão vibrante. Era uma flor que já tinha vivido sua beleza e agora se encaminhava para o fim. Coloquei a rosa entre as páginas de um livro pesado e a deixei lá por alguns dias. Quando a retirei, ela estava seca, achatada, uma memória frágil de algo que um dia foi vivo e belo. Peguei o documento que os advogados enviaram e a carta que o acompanhava. Coloquei os dois de volta no envelope original. Antes de selá-lo, inseri a rosa prensada. Nenhuma nota, nenhuma palavra. Apenas o silêncio de uma flor morta e a ausência das nossas assinaturas. Fui ao correio no dia seguinte e enviei o envelope de volta para o endereço do escritório de advocacia. Enquanto a carta desaparecia na caixa de correio, senti o último fio que me prendia àquela dor se romper. Eu não a odiava. Eu não desejava o mal a ela. Eu simplesmente não sentia mais nada. Ela era uma estranha. E o que ela fazia com sua vida já não me dizia respeito. Eu tinha a minha própria vida para cuidar, um jardim para regar e um amor para proteger. Voltei para casa, para o meu marido que me esperava na varanda. Sentei ao seu lado e juntos ficamos observando o sol se pôr, pintando o céu com cores de paz e promessa. A guerra tinha acabado há muito tempo. Aquela era apenas a assinatura final do nosso tratado de paz. Os meses que se seguiram à nossa recusa silenciosa foram de uma calmaria quase irreal. O outono deu lugar a um inverno ameno, e a vida na nossa pequena casa continuou no seu ritmo lento e previsível. Meu marido recuperava a força a cada dia, e nossas manhãs eram preenchidas pelo cheiro de café fresco e pelo som das páginas de um livro sendo viradas. A ausência de uma resposta da minha filha não me surpreendeu. Eu imaginava sua frustração, a raiva fria de ter um plano seu contrariado. Mas, para ela, éramos um problema a ser contornado, não uma família a ser consertada. A rosa seca que enviei era a minha palavra final, e ela parecia ter entendido o recado. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia um campo minado de possíveis dores, mas um caminho tranquilo, coberto pelas folhas secas do meu jardim. Essa tranquilidade, no entanto, era apenas a calmaria antes de uma última tempestade. Em uma manhã de primavera, quando as primeiras flores começavam a teimosamente colorir o jardim, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. A voz do outro lado era de um homem, educada, mas firme. Ele se apresentou como o Dr. Flávio, o novo advogado da minha filha. Meu estômago gelou. Ele foi direto ao ponto. Explicou que a venda do apartamento estava parada por causa daquele documento e que a situação estava causando um transtorno significativo para sua cliente. Ele usou palavras como cooperação e resolver amigavelmente, mas o tom era de uma ameaça velada. Eu o ouvi em silêncio,
sem interromper. Quando ele terminou sua fala ensaiada, eu disse apenas uma frase: obrigada pela ligação, mas nossa posição não mudou. E desliguei antes que ele pudesse responder. Contei ao meu marido, que apenas balançou a cabeça, cansado. Ela não desiste, ele murmurou. Naquela noite, mal consegui dormir. Não era medo, era uma raiva antiga, um cansaço profundo de ter que lutar a mesma batalha tantas vezes. Por que ela não podia simplesmente nos deixar em paz? Por que tudo tinha que ser uma luta, uma negociação, uma demonstração de poder? A resposta era dolorosamente clara, porque era assim que ela funcionava. Ela não via pessoas, via peças em um tabuleiro. E nós éramos duas peças teimosas que se recusavam a se mover. 2 semanas depois, ela apareceu, sem aviso, sem telefonema. Eu estava no jardim, com as mãos sujas de terra, quando vi o carro caro e brilhante parar em frente à nossa casa. Meu coração deu um salto, uma mistura de choque e pavor. Ela desceu do carro, estava diferente, usava um vestido solto e havia um inchaço em seu rosto que não era de choro. Ela caminhou lentamente até o portão e pela primeira vez em anos, vi uma rachadura em sua armadura de perfeição. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos, mas também a mesma determinação fria de sempre. Fiquei parada, com a pequena pá de jardinagem na mão, esperando. Mãe, ela disse, a voz mais baixa que o normal. Precisamos conversar. Eu não a convidei para entrar, apenas a encarei, esperando. Eu sei que você está com raiva, ela continuou, e talvez você tenha suas razões, mas eu preciso que você assine aquele documento. É importante. A palavra importante saiu com uma força que me surpreendeu. Importante para quem? Perguntei. A voz seca. Para você e seus negócios? Ela respirou fundo, e o gesto pareceu lhe custar um esforço enorme. É mais do que isso. É para o meu futuro. Para o futuro da minha família. E então, ela colocou a mão sobre a barriga, um gesto que não deixava dúvidas. Eu estou grávida. O mundo pareceu parar por um instante. Um neto. A palavra ecoou na minha cabeça. A continuação da nossa família. A chance de um novo começo. Olhei para a barriga dela, e por um segundo, um calor antigo ameaçou derreter o gelo no meu coração. Um bebê, o filho da minha filha. Mas então, olhei para o rosto dela. Não havia alegria em seus olhos. Não havia o brilho de uma futura mãe compartilhando uma boa notícia. Havia cálculo. Ela estava usando aquela criança, aquele ser inocente que ainda nem havia nascido, como sua última arma. Ela estava tentando me chantagear com o meu próprio sangue. A clareza que senti foi tão afiada quanto a dor no hospital. Aquilo não era um pedido de paz. Era uma jogada de mestre. Ela sabia que a ideia de um neto seria meu ponto fraco. Ela contava com o meu amor de avó, um amor que ela mesma nunca demonstrou como filha. Um bebê, eu disse, a voz surpreendentemente firme. Parabéns. Ela pareceu relaxar um pouco, achando que tinha vencido. O dinheiro do apartamento é para comprar uma casa maior, um lugar com um jardim para a criança brincar. Eu preciso da sua assinatura para fazer isso por ele, ou por ela. Você não negaria isso ao seu próprio neto, não é? Aí estava, a chantagem emocional, clara e cruel. Olhei para as minhas mãos sujas de terra, para as flores que eu cuidava com tanto carinho. Pensei no meu marido, lá dentro, com o coração frágil que ela ajudou a quebrar. Pensei em todas as lágrimas que chorei em silêncio, em todas as noites que passei acordada. E tomei minha decisão final. Levantei os olhos e a encarei diretamente. Eu não vou assinar, eu disse, com uma calma que a assustou. Essa criança que você está esperando não é uma moeda de troca. O amor de uma avó não pode ser comprado com uma assinatura em um documento. A surpresa no rosto dela rapidamente se transformou em raiva. Como você pode ser tão egoísta? Isso é sobre o seu neto. Não, eu a corrigi. Isso é sobre você. Sempre foi sobre você. Você nos processou, nos humilhou, nos abandonou no hospital. Em nenhum momento você pediu desculpas. Em nenhum momento você mostrou um pingo de remorso. Você não quer uma família. Você quer facilitadores. Pessoas que assinam os papéis e saem do seu caminho. E nós não somos mais essas pessoas. As palavras saíram sem esforço. A verdade que eu guardei por tanto tempo. Você me criou para ser forte, ela disse, a voz tremendo de fúria. E agora você me condena por isso? Eu te criei para ter um coração forte, não um coração de pedra, respondi. Eu te ensinei a diferença entre força e crueldade. Parece que você esqueceu a lição. Fiz uma pausa, olhando para a casa que era meu refúgio. Você vai ter seu filho. E você vai dar a ele uma bela casa, roupas caras e tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas essa assinatura, esse pedaço de papel,
representava algo que você jogou fora há muito tempo: nosso perdão e nossa confiança. E isso, minha filha, não está à venda. Você terá que resolver seus próprios problemas, sozinha. Ela ficou me olhando, o rosto pálido, a boca aberta em choque. Ela esperava uma briga, lágrimas, uma negociação. Ela não esperava um fim. Sem dizer mais nada, ela se virou, entrou no carro e partiu, levantando poeira na nossa rua tranquila. Eu a observei ir embora, e a dor que senti foi a dor de uma amputação final, a dor que vem para que a cura possa finalmente começar. Não houve alívio, não houve vitória, apenas um silêncio profundo e absoluto. Voltei para dentro de casa. Meu marido estava na porta da cozinha. Ele tinha ouvido tudo. Ele não disse nada, apenas abriu os braços. E eu me aninhei naquele abraço, o único porto seguro que me restava no mundo. A guerra tinha acabado. Nós não ganhamos. Nós apenas sobrevivemos. E para nós, naquele momento, sobreviver era tudo. Eu tinha um jardim para cuidar. E agora, mais do que nunca, eu entendia que só podemos colher aquilo que plantamos com amor. O resto é apenas erva daninha que precisa ser arrancada para que a vida possa florescer. Os meses que se seguiram à nossa recusa silenciosa foram de uma calmaria quase irreal. O outono deu lugar a um inverno ameno, e a vida na nossa pequena casa continuou no seu ritmo lento e previsível. Meu marido recuperava a força a cada dia, e nossas manhãs eram preenchidas pelo cheiro de café fresco e pelo som das páginas de um livro sendo viradas. A ausência de uma resposta da minha filha não me surpreendeu. Eu imaginava sua frustração, a raiva fria de ter um plano seu contrariado, mas para ela, éramos um problema a ser contornado, não uma família a ser consertada. A rosa seca que enviei era a minha palavra final, e ela parecia ter entendido o recado. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia um campo minado de possíveis dores, mas um caminho tranquilo, coberto pelas folhas secas do meu jardim. Você me criou para ser forte, ela disse, a voz tremendo de fúria. E agora você me condena por isso? Eu te criei para ter um coração forte, não um coração de pedra, respondi. Eu te ensinei a diferença entre força e crueldade. Parece que você esqueceu a lição. Fiz uma pausa, olhando para a casa que era meu refúgio. Você vai ter seu filho, e você vai dar a ele uma bela casa, roupas caras e tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas essa assinatura, esse documento, representava algo que você jogou fora há muito tempo. Nosso perdão e nossa confiança. E isso, minha filha, não está à venda. Você terá que resolver seus próprios problemas, sozinha. O abraço do meu marido foi o único porto que eu precisei. Naquela noite, dormi um sono profundo, sem sonhos, como se o meu corpo finalmente tivesse se livrado de um peso que carregava há anos. Nos dias que se seguiram, um novo tipo de silêncio se instalou em nossa casa. Não era o silêncio tenso da espera, mas a calma de um assunto encerrado. Meu marido e eu conversávamos mais, não sobre ela, mas sobre coisas simples. O livro que ele estava lendo, as sementes que eu queria plantar, as lembranças de quando nos conhecemos. Estávamos redescobrindo um ao outro, preenchendo o espaço que antes era ocupado pela dor e pela preocupação. A vida, que parecia ter parado, começou a andar para a frente de novo, em passos lentos e firmes. Semanas se transformaram em meses. O inverno chegou, cobrindo meu jardim com uma fina camada de geada. Eu observava da janela da cozinha com uma xícara de chá quente nas mãos, e não sentia tristeza. O jardim não estava morto, estava apenas descansando, guardando sua força para a primavera. Eu me sentia como ele, estava em um período de descanso, de cura. Às vezes, o pensamento do bebê vinha à minha mente. Um menino ou uma menina que carregava meu sangue, mas que eu talvez nunca conhecesse. A ideia não trazia a dor aguda que eu esperava. Trazia uma melancolia suave, uma tristeza pelo que poderia ter sido, mas não uma culpa pelo que era. Eu tinha feito minha escolha, não por egoísmo, mas por autopreservação. Para salvar o pouco que restava de mim e do meu marido, eu precisei cortar o galho doente para que a árvore pudesse sobreviver. Em uma tarde fria de terça-feira, o telefone tocou. Era minha irmã, Mônica. Nós não nos falávamos com tanta frequência, mas nosso laço era forte, construído em cima de uma vida inteira de cumplicidade silenciosa. Tenho notícias, ela disse, sem rodeios. Meu coração apertou por um instante. Nasceu. É um menino. Fiquei em silêncio, absorvendo a informação. Um menino. Um neto. Mônica continuou, com a voz cuidadosa. Ela não me ligou, claro. Fiquei sabendo pela mulher do primo do Gael. Parece que foi um parto difícil.
início. Estão todos bem, eu acho. Ela fez uma pausa, esperando minha reação. Você não vai fazer nada? Ela perguntou, a preocupação vazando em sua voz. Não, Mônica, respondi com a voz firme. Não há nada para eu fazer. Essa não é mais a minha história. Desligamos pouco depois. Fui para a varanda e olhei para o céu cinzento. Um menino. Eu esperava que ele tivesse a bondade do pai e nenhuma da frieza da mãe. Era a única prece que eu podia fazer por ele, à distância. A primavera chegou e, com ela, a vida voltou a explodir no meu jardim. As rosas que eu tanto amava começaram a brotar e o cheiro de terra molhada e flores novas enchia o ar. Eu passava horas lá fora, com as mãos na terra, sentindo a vida pulsar sob meus dedos. Era a minha terapia, o meu refúgio. Em uma dessas manhãs, enquanto eu podava um galho seco, ouvi o barulho de um carro parando em frente à nossa casa. Não era o carro caro da minha filha. Era um modelo mais simples, familiar. Meu coração acelerou quando vi Gael descer do carro. Ele estava sozinho. Parecia mais magro, com olheiras profundas sob os olhos. Ele caminhou até o portão, hesitante, segurando um pequeno envelope nas mãos. Fiquei parada, a tesoura de poda ainda na mão, esperando. Eu sinto muito incomodar, ele disse, a voz baixa e cansada. Ela não sabe que estou aqui. Se soubesse, eu estaria em apuros. Assenti com a cabeça, convidando-o a continuar. As coisas não estão fáceis, ele confessou, olhando para o chão. A falta daquele dinheiro nos afetou muito. Estamos morando em um lugar pequeno e a pressão é constante. Ela me culpa por tudo. Diz que eu não fui homem o suficiente para convencer vocês. Ele finalmente levantou os olhos. E eu vi um desespero que me tocou. Eu não vim pedir a assinatura. Eu vim dizer que entendo. Demorei, mas agora eu entendo. Ele estendeu o envelope para mim. Eu só queria que você visse. Ele não tem culpa de nada disso. Peguei o envelope com as mãos sujas de terra. Dentro, havia uma fotografia. Um bebê pequeno, de olhos grandes e curiosos, enrolado em um cobertor azul. Ele era a imagem da minha filha quando era pequena, mas havia uma suavidade em seu rosto, uma inocência que ela tinha perdido há muito tempo. Olhei para aquela foto por um longo tempo, sentindo uma onda de emoções complexas. Amor por aquele pequeno ser, tristeza pela distância e uma estranha paz. Aquele bebê era real, ele existia, e ele era inocente. Olhei para Gael, um jovem pai tentando fazer a coisa certa em uma situação impossível. Ele é lindo, Gael, eu disse, a voz embargada pela primeira vez em muito tempo. Qual o nome dele? Lucas, ele respondeu com um meio sorriso triste. Não o convidei para entrar. Não ofereci falsas esperanças de uma reconciliação. Aquela porta estava fechada. Mas eu fiz algo que me surpreendeu. Fui até a roseira mais bonita, uma que tinha acabado de florescer, com pétalas de um vermelho aveludado e vibrante. Cortei a rosa mais perfeita e a entreguei a Gael. Dê isso a ele um dia, eu disse. Diga a ele que a avó dele desejava que a vida dele fosse cheia de beleza e sem espinhos. Gael pegou a rosa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ele agradeceu em um sussurro e foi embora. Observei o carro desaparecer na estrada e senti que um ciclo finalmente se fechava. Minha vingança nunca foi sobre destruir minha filha. Foi sobre me recusar a ser destruída por ela. Foi sobre proteger meu pequeno mundo, meu jardim, meu amor. Voltei para dentro e mostrei a foto de Lucas para o meu marido. Ele olhou por um longo tempo, um brilho de ternura em seus olhos cansados. Ele tem os seus olhos, ele disse baixinho. Coloquei a foto em uma pequena moldura de prata e a pus na mesa de cabeceira, ao lado da cama. Não era um troféu de uma guerra vencida, mas um lembrete de que mesmo nos jardins mais danificados, uma nova flor pode, teimosamente, encontrar um caminho para a luz. Minha filha continuaria sua vida, construída sobre alicerces de ambição e frieza. Talvez ela fosse feliz à sua maneira, mas eu tinha o meu jardim, o meu marido, e a paz de saber que eu havia plantado amor. E no final, era a única colheita que realmente importava. A guerra tinha acabado, e nós, os sobreviventes, tínhamos encontrado nosso próprio tipo de paz, regada não com lágrimas de dor, mas com a serenidade de quem finalmente aprendeu a deixar ir. Aquele abraço formal e o cheiro de perfume desconhecido marcaram um ponto. O que você achou desse meu relato? Inscreva-se para mais histórias como esta.